primeira parte que nós vamos ler, o título da palavra hoje, se alguém quiser anotar aí, é os 3 tipos de espiritualidade. Vamos ver a primeira. Eu chamo ela de espiritualidade do monte, a êxtase. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, versículo 2 de Marcos 9. Pegou 3 discípulos e levou-os a sós a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra os poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, ninguém mais viram com eles senão Jesus. Todo mundo já leu esse texto. E eu quero compartilhar algumas realidades que me chamam a atenção de forma bem prática. Primeiro, que Jesus só escolheu 3 discípulos para subir. Por que ele escolheu só 3 discípulos? Será que ele amava mais os 3 do que os outros? A gente já escutou e já repetiu isso. Os 3, eu creio que eram 3 que tinham como preferência estar com Jesus mais próximo. Uns andavam com Jesus, mas esses 3 eram grudados em Jesus. E Jesus subiu o monte, e eu creio que ele levou aqueles que se propuseram a subir o monte, porque para subir monte, irmãos, não é fácil. Subir monte é monte, cansa, dá trabalho, né? Tu olha lá para cima. Alguém já subiu um monte aqui? Há muitos anos atrás, o Marcelino, né? A gente subia o Botucaraí. Vocês já subiram? Quem que subiu já o Botucaraí? Olha aí, ó, aumentou as mãos, né? Aí dá trabalho, não dá, irmãos? Às vezes para subir é mais, aliás, para descer dói mais as pernas do que para subir. Aí imagina ainda para convidar os discípulos dos 12, os 12 que andavam juntos. Vamos subir um monte aqui para orar? O que vocês acham se nós fizéssemos esse convite hoje? Quantos iriam? Não, tudo bem, não precisa subir um monte, nessa lua que estava hoje, e para orar. Pois tenho certeza que ele convidou os 12. Pegou 3, que estavam sempre em preferência para estar com ele. Eles iam na boa, na ruim, e subiram. Qual é a consequência? Que quando a gente abre mão da nossa vontade, do nosso conforto, e sobe um monte para estar orando, Jesus se transfigurou. Né? A palavra transfigurar, eu botei aqui no grego, é metamorfó, transformado. Ele foi transformado. Mas é interessante que lá em Lucas 9, 29, fala que só Jesus que orava. Vamos abrir 9, 29. O mesmo texto, Lucas relata E aconteceu que enquanto ele, não eles, ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de figura. Então, eles subiram, os 3, gostavam de estar com Jesus, mas não oraram. Por que não oraram, irmãos? Porque nesse mesmo Lucas 9, 32, ali a gente pode, um pouquinho na frente, fala assim, no 28, né? No 28 fala, 29 fala que ele orava, mas no 32 fala, Pedro e seus companheiros se achavam premidos de sono, mas conservando-se acordado, viram a sua glória e os 2 varões com eles que estavam. Então, enquanto Jesus orava, os discípulos estavam meio cansados, carregados, pesados de sono. E nesse tempo, nessa hora, aparece Moisés e Elias falando da partida de Jesus. Na realidade, esse é o propósito aqui. E eles estavam nessa visão, falando que Jesus estava para cumprir aquilo na qual o Pai tinha sido
tinha mandado ele, o desejo do Pai. E quando os dois se retiraram, Pedro e o Tiago e João não sabiam o que fazer. E sem nenhum tipo de discernimento, queriam fazer uma tenda para eles. Até que Deus, que estava nesse negócio todo, veio, envolveu eles numa nuvem, né? E o que aconteceu? O que acabou acontecendo com eles? Eles glorificaram o Senhor, começaram a cantar um cântico de louvor, né? Começaram a Ele a glória, a Ele a glória. Não, cantaram nada. Irmãos, se apavoraram, ficaram com medo. E aí a voz disse assim: calma, este é o meu filho amado, a ele ouvi. O que nós aprendemos dessa espiritualidade, irmãos? Que Deus falou muito comigo. Eu confesso para vocês que por que Deus falou comigo nessa espiritualidade? Porque essa semana a Mara estava compartilhando comigo que lá o avivamento teve que parar. Ela recebeu um vídeo, né, uma coisa assim, ela só me falou, eu só peguei o lance. Teve que parar porque o pessoal tinha que trabalhar, tinha que ter compromisso, tinha que ter as coisas para fazer. E cessou o avivamento. E eu tenho muito desejo, irmãos. Eu sonho por essa nuvem de glória, né, pelas experiências do passado, mas é como aqui estava compartilhando a não quero viver do passado, eu quero viver do novo. E a gente falou semana passada que Deus, ele enche o vaso até a borda, ele enche de um vinho novo, de uma aliança nova, ele quer nos encher do novo. Mas o que eu aprendo com Tiago, Pedro e João? Amavam Jesus, eram capazes de subir um monte com Jesus, mas a espiritualidade deles era muito frágil, muito rasa, muito emocional. Ele queria fazer muitas coisas, mas na realidade a prioridade, que era ter uma sensibilidade daquilo que estava acontecendo naquele momento com Jesus, aquela nuvem que estava envolvendo, eles não tinham a menor prática, irmãos. É como se eles fossem no culto de domingo. E lá no culto de domingo as músicas são boas, nós tivemos um tempo bom, oramos num momento legal, daqui a pouco aparece uma manifestação poderosa do Senhor. E a gente não sabe o que vai fazer, acaba olhando a circunstância, a nossa alma se agita, mas a gente deixa de receber, porque o nosso coração não está entendendo nada daquilo que está acontecendo. Quando Jesus voltar, irmãos, vocês imaginam se Jesus volta nesses dias, e um está trabalhando, um está arrumando o carro, o outro está passeando, o outro está olhando TV, ou lendo o celular. Como é que vamos fazer? Vamos dizer para Jesus: Jesus, espera aí, só um pouquinho que eu vou terminar de dar uma olhadinha aqui. Jesus, só um pouquinho aí que eu estou olhando o jogo do Grêmio, do Inter. Jesus, só um pouquinho que eu tenho que fazer uma cirurgia, eu tenho que ir no médico. Jesus, eu tenho tantas outras coisas na minha frente. Esse é a espiritualidade do monte, que é só espuma e pouco sabonete. Que eu gosto de dizer. É aquele que parece, mas não é. Né? Aquele que deseja, mas não faz. Aquele que ora, mas não cuida de vida, não pratica, não obedece, tem problema de cura, não se sujeita à autoridade. Nada, irmãos. Mas quer ver. E até olha, de vez em quando, Jesus transfigurado. Escuta a voz do Senhor. Mas, quando vem a nuvem, sucumbe de medo. Porque não consegue nem discernir o que Deus quer falar com a vida da gente. Essa é a primeira espiritualidade que Deus chamou muito. E eu aqui não estou falando para ninguém, estou falando para mim, tá, irmãos? Porque a gente acaba fazendo muitas coisas, né? Seja no Senhor, seja profissional. E o meu temor é... E aqui eu estou tentando mudar de mente, né? Eu e a Mara firmamos algum propósito nosso como casal. E é muito fácil, irmãos, a gente sair do propósito quando o propósito é orar, quando o propósito é ler, quando o propósito é jejuar, quando o propósito é fazer algo que Deus quer fazer na nossa vida como sacrifício. Agora, para mim olhar determinada coisa que eu gosto, eu sei que vai ter, eu vou olhar. Se eu tiver que fazer alguma coisa que eu vou ganhar um dinheiro, eu vou fazer, porque aquilo ali vai ser bom para mim. Se eu tiver que ir num lugar onde eu gosto, eu vou ir, porque aquilo é prioridade para mim. Mas quando eu tenho que fazer algo do Senhor, algo para o Senhor, ou receber algo do Senhor, seja do alto ou seja dos meus irmãos, isso não é prioridade para mim. Então,
Eu preciso entender, nos dias que Jesus vem, nós não estamos num clube social evangélico, nós estamos numa família cheia do Espírito Santo. E é interessante que eu estava olhando aqui, o povo judeu, por que Jesus transfigurou as suas vestes? Porque o povo judeu, ele julga o caráter de uma pessoa pela maneira que ele veste. Por que o sacerdote tinha que botar uma roupa de linho, não podia nem suar quando entrava para dentro do Santíssimo Lugar, no tabernáculo? Porque linho significa, uma veste leve, limpa, que não traz peso sobre ti, para que tu possa ser santo diante do Senhor. E quando ele teve essa transfiguração, ele mudou as vestes, ali não era mais o Jesus apenas encarnado como homem, mas era um Jesus glorificado, que estava sendo manifestado toda a glória de Deus para aquilo que ele ia fazer. Por isso que veio Moisés, na visão espiritual, e Elias, para manifestar toda aquela glória. Agora tu imagina os 3 discípulos, não entenderam nada porque estavam cansados de sono, premidos, eles não entendiam. Por que eles estavam cansados? O que nos cansa, irmãos, nos dias de hoje? Trabalho, família, compromisso. O que nos cansa? Pode ter certeza, coisas do Senhor vão te cansar mais do que as coisas do reino, do mundo. Amém? Se tu vai trabalhar, temos que trabalhar porque vamos ganhar dinheiro. Mas as coisas do reino vão te cansar porque não te dão nada em troca a não ser uma comunhão com Deus. Ela não é verdade? E aí eu pergunto para vocês, e eu pergunto para mim mesmo, que vestes eu tenho usado? Aliás, a gente até vê, né? Tu vê quando a personalidade da pessoa mudou, quando a roupa começa a mudar, né? Roupa, cabelo. Vocês imaginem se eu apareço aqui com cabelo roxo, irmãos. Qual vai ser a reação que vocês vão ter? O André está bem? Imagina se eu chego aqui com aquelas roupinhas de andar de bicicleta aqui, grudadinha. Aquela tomara que eu me exploda. O André está bem? Esse corredorzinho aqui, sabe? Eu comprei uma bermudinha, só entre nós, eu comprei uma bermudinha daquelas para andar de bicicleta, irmãos. Botei aquilo, parecia uma linguiça do que o José faz ali. Aí não, vamos botar um calçãozinho por cima, que é coisa. Identifica a tua personalidade, a roupa identifica quem a gente é, irmãos. Que vestimentas a gente tem usado no Senhor? Que roupa a gente tem usado no Senhor? Né? As mulheres que o digam, né? Amém? Então a espiritualidade do monte é isso. A espiritualidade do monte a gente tem experiências com Deus, busca Jesus, ama Jesus, tem visões cosmopolitas, espirituais, mas na prática, na hora de fazer aquilo que Ele mandou fazer, a gente não faz, porque o nosso coração é cheio de enfermidade, irmãos, cheio de coisa para ser curado. E a gente conhece Jesus, está com Jesus, mas não obedece Ele, não consegue entender aquilo que Ele quer de nós. Mas tem a segunda espiritualidade, que é a espiritualidade do vale. A do vale é aquela que não precisa de esforço nenhum. Vamos ler a partir do versículo 14. Quando eles se aproximaram, eles quem? Os discípulos que estavam lá, Jesus e os 3. Quando eles se aproximaram dos discípulos que estavam lá embaixo, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu ele e o saudava. Olha, a multidão quando viu Jesus, queria estar perto dele. Então ele interpelou os escribas, os religiosos da época. O que é que vocês estão discutindo com eles? Por que está acontecendo aqui, irmãos? Os discípulos estavam batendo boca, conversando sobre, imagino que seja realidades espirituais aqui, né? Com os escribas. E Jesus pergunta, o que vocês estão discutindo com eles? Então, um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, por onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos, olha o que o homem fez, que estava entre os escribas. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Os discípulos de Jesus, irmãos. Imagina trazer um endemoniado aqui, o endemoniado
dar um pau nos discípulos. O cara não era capaz disso, porque estavam no lado de Jesus, hein, caminhando com Jesus. E Jesus tinha dado uma palavra para eles: vão, proclamem o evangelho do reino, curem enfermos e expelem demônios. Estão lembrados disso? Jesus deu esse poder para eles. Aí o que Jesus disse? Ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-no. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, não perguntando, se podes, tudo é possível ao que crê. Podemos dizer isso junto, irmãos? Tudo é possível? Tudo é possível ao que crê. E o que acontece quando tudo é possível ao que crê? Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Não era discípulo o homem, velho. O pai não era discípulo. O pai não andava com Jesus. O pai não tinha palavra de cura, não tinha palavra de libertação de demônio, nada. Ele só disse: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. E não só ele cria, mas ele reconhecia que tinha pouca fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo. Já não era mais mudo, era surdo também. Eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, o diabo, né? E agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, e hoje a palavra é a espiritualidade dos discípulos, tá? Essas espiritualidades dos discípulos, a do vale e a do monte. Agora estamos vendo do vale. Aí os seus discípulos, versículo 28, lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu Jesus: esta casta, e eu pergunto, que casta é essa que Jesus está falando? O demônio surdo-mudo? Ou mudo-surdo? Vocês acham que é essa casta? Qual é que é, Daniel? Esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Que casta é essa, irmãos? A primeira vez que eu li, eu jurava, né? Jurava um negócio bem engraçado. Eu jurava que era o demônio surdo e mudo. Pô, se é surdo e mudo, se não aparecer, eu não preciso jejuar e orar, né? Porque é uma casta diferente, é um demônio diferente. Mas não tem nada a ver. A maior casta aqui é versículo 19. Vamos ler junto? Geração? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei-no. Irmãos, não existe casta pior do que a incredulidade, a falta de fé. Esse homem, o filho dele foi liberto, sabe por quê? Porque ele não só falou que cria, mas também reconhecia que não tinha fé. Os discípulos aqui andavam com Jesus, sabiam a teoria na prática, na ponta da língua, a ponto de discutirem com os escribas. Mas, pela falta de fé, não foram capazes de expulsar o demônio. O que eu aprendo aqui, irmãos, com essa espiritualidade? Igual aos 3 do monte, ao invés de orar e abrir mão da sua vontade, eles usavam o conhecimento para discutir. E eu pego muito isso para mim, porque muitas vezes a gente se debate com tantas outras religiões, né? Até na quarta-feira nós... Aliás, um aviso aqui que eu me esqueci de dar. Agora os cultos de Veracruz serão às quartas-feiras às 19h30. Quem quiser ir a Veracruz pode ir toda quarta-feira, todas as quartas às 19h30. Então eu estava compartilhando sobre uma palavra que o Senhor me deu numa madrugada que nós estávamos, eu e a Mara, viajando, me acordou, que foi Filipenses 2, de 1 a 4, que fala que nada façais por partidarismo ou vanglória,
Porque Deus não é um Deus partidário. O que é partidarismo? Partidarismo é tomar o meu partido, as minhas necessidades, as minhas coisas, e eu fazer conforme a minha vontade para satisfazer a minha maneira de ser. E aqui, essa espiritualidade do vale aqui, os discípulos estavam cheios de conhecimento, irmãos. Eles estavam preocupados com eles, de bater boca, eles sabiam, eles conheciam. Agora, o que eles tinham que fazer não fizeram, por quê? Não só eram incrédulos, não só não tinham fé, mas não eram capazes de orar, impor as mãos e mandar o diabo embora. Porque o diabo, quando tu olha para o diabo, isso a gente eu já fiz várias vezes isso. O diabo já aconteceu com o irmão aqui, né? No sopão. O diabo já disse, está com medo. Pô, não é que o irmão estava com medo mesmo. Aí o irmão foi lá, se encheu de fé, irmãos, e mandou o diabo embora. O diabo foi embora. O diabo vai embora, porque não somos nós, é Jesus em nós. Mas quando a fé está tão pequenininha e nós sabemos a podridão que somos, a gente não é capaz nem de crer que nós somos capazes de fazer, de entender que Jesus está em nós. Porque se nós entendêssemos que Jesus estaria em nós, ou está em nós, pode ter certeza que isso aqui estava pegando fogo, irmãos. Todos nós aqui. Mas não, nós ficamos, né? Tá, mas não tá. Tá meio parado, né? Tá meio... Por quê? Porque estamos cheios a nossa cabeça de outras coisas. O que é incredulidade? Incredulidade nada mais é do que... não é não crer só em Jesus, porque a gente crê em Jesus. É encher nossa mente de outras coisas separadas de Jesus. Nossa alma está totalmente cheia de outras coisas. Outras necessidades, outras obrigações, outras prioridades. E aí pode vir o diabo que for. Vamos levar pau sempre, irmãos. Não tem jeito. Porque se a gente só está cheio de outras coisas, como é que Jesus vai se manifestar em nós? Porque é Ele, através dEle, pelo poder dEle, que as coisas mudam. Amém, irmãos? Aleluia. Porque eu tenho orado muito nisso. Eu tenho conversado com alguns irmãos de outras congregações, e sempre vem essa coisa, lá na congregação é assim, na igreja é assado. Aí o Espírito Santo falou para mim, muito claro, fala a verdade. Porque a gente sempre tem a tendência a dizer que aqui é muito bom, né? Já dizendo que o outro lado é ruim. A outra congregação não é tão boa assim, né? Mas lá nós, são muito sérios. Aí o Espírito Santo estava falando isso com o irmão do Espírito Santo, fala a verdade. Fala a verdade. E eu falei. O irmão ficou tão impressionado, irmãos, que disse que vai nos visitar. Eu disse, não, mas fica onde tu está, irmão. Tu está bem. Fica tranquilo. Nós temos nosso probleminha também aqui para resolver. Né? Não é problema. Não vem aqui achando que a coisa, o bicho está... Não é fácil. Mas quando a gente anda na verdade, andamos em paz. Porque a gente vai sempre estar discutindo, porque nós conhecemos, a maioria aqui, grande parte que já estudou os fundamentos, sabe. Só que na prática, nós não praticamos aquilo que nós temos que praticar. Nós não queremos estar juntos. Nós não priorizamos. Foi muito engraçado na quarta. Culto na quarta. Parece, mais um dia. Já que tem grupo na quinta, tem outro grupo na terça, na quarta. Mais um. Glória a Deus, irmão. Vamos fazer quarta, vamos fazer quinta. Vai ter sal. Hoje eu estava em Cachoeira, mandaram um abraço para os irmãos. Já fui lá e olha. Estava com fé, irmãos. Já se inscreveram 7 aí para. Não sei se botaram já na lista. 3. O Alir me deu o nome de 7 pessoas já. Não tem muito mais do que isso lá. Então, 60%, eu acho, da igreja vai vir para o retiro. Foi bom lá o negócio. Estava bem legal. Imagina se eu vou reclamar, em Cachoeira. E hoje foi ainda jogar uma bolinha ainda. Irmãos, às vezes orem por mim, que eu estou, acho que às vezes com uma demência pós 50 anos. Eu fui jogar bola hoje num campeonato de veterano, Paulinho. Um calor, irmãos, vocês não têm ideia. Orem para que essa casta sair embora, vai embora, espírito de futebol. Já fecha. Apaga isso, edita, isso aí não edifica nada. Mas, encerrando, a diferença da espiritualidade do vale
É uma espiritualidade sem expressão nenhuma, sem temor nenhum. Sabe a teoria e a prática não tem nenhuma. Se a espiritualidade do monte era uma espiritualidade que buscava a manifestação de Deus, mas era uma pessoa, eram os três que não tinham a menor revelação do que estava acontecendo no monte, próximo de Jesus. A do vale é aquela que sabe discutir tudo, sabe toda a teoria, mas na prática não faz coisa nenhuma. Mas a terceira espiritualidade é aquela que nos anima, irmãos. Não é as dos discípulos, mas é a espiritualidade de Jesus. A primeira coisa que eu aprendo com o meu amado Jesus, e é isso que eu tenho colocado na minha vida e quero colocar, eu e a Mara, mas independente da Mara, também não vou me agarrar nela, mas eu quero botar na minha vida, que é uma luta. É priorizar o momento, primeiro momento do dia. A primeira coisa está no Lucas 9, 28 e 29. Jesus orava. A vida de Jesus era marcada pela oração. Prazer em ter comunhão com o Pai. Eu quero ter prazer em ter comunhão com o Pai, irmãos. Eu quero escutar o Pai como eu escutei já há muito tempo na minha vida. Eu quero escutar, e Ele está me lembrando disso. Estou falando isso para vocês, que de manhã, um dia dessa semana, eu não consegui. Fui fazer um exame, acabei nem podendo fazer exame, porque não estava tempo oportuno de jejum. E ali parece que eu fiquei todo meio atrapalhado no meu dia. Mas nós queremos, irmãos, precisamos ter essa vida, porque se eu não tiver essa vida, essa prioridade de estar juntos, pode ter certeza, se eu não tiver uma vida com o Senhor, eu não vou ter necessidade nenhuma de estar com meus irmãos. Pode ter certeza. Agora, se eu tenho comunhão com o Pai, com certeza eu vou amar ter comunhão com meus irmãos. E eu te pergunto, como é que está a tua vida de oração? A ponto de termos a nossa vida ser transformada. Assim, na nossa comunhão, na nossa intimidade, de ouvir, Senhor, faz isso, André, faz aquilo, André, anda aqui. Eu volto a repetir, que roupa nós estamos vestindo, porque ele orava a tal ponto, a ponto de ser transfigurado. Que roupa nós temos usado, irmãos? A segunda coisa que eu aprendo com Jesus, não era só um homem de oração, mas ele era marcado pela obediência. Moisés e Elias apareceram também para ele, porque estava falando de cruz, estava animando eles para a cruz. Tu vai para a cruz. Né? Eu creio que Moisés e Elias vieram para dar um up. Tu imagina Jesus, o homem que estava junto com o Pai, desce para se fazer carne e habita com 12 discípulos e uma multidão de interesseiros que só queria cura, só queria comer pão, alimentado, não queria nada com nada. E ele tendo que morrer para essa turma toda. Era muito amor, irmãos. É muito amor. E ele tinha que orar com o Pai mesmo. E aí ele foi marcado. E tudo que ele fez foi pela obediência. Tudo que ele fez, e eu quero ser assim também. Eu quero, independente do meu sentimento, independente do que eu vejo, do que eu escuto, né, da minha alma, que muitas vezes me atrapalha, eu quero obedecer ao Senhor. Em João 6,38 fala, bota aí para nós, vamos ler junto isso. Se a gente quer ser discípulo de Jesus, vamos ler junto? Nós precisamos fazer o que ele fez. O que ele fez? Vamos ler junto? Está aí? 6,38. Vocês estão enxergando, irmãos? Amém? Jesus disse isso, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Se eu fizesse um versículo para nós, é assim, ó: o Senhor me resgatou do império das trevas, não para fazer a minha vontade, mas para fazer e sim a vontade daquele que me resgatou. Vocês concordam com isso, irmãos? Amém? E nós temos feito isso? Como discípulos? Porque eu fui resgatado do império das trevas, não para fazer a minha própria vontade. E esse versículo balbuceia nos meus ouvidos, irmãos.
Às vezes dá vontade de parar com algumas coisas, diminuir as outras, porque eu olho as circunstâncias, mas eu não fui resgatado do império das trevas para fazer a minha vontade, nem aquilo que eu vejo, mas para fazer a vontade daquele que me libertou e me salvou e me ama demais. Amém, irmãos? Eu quero fazer isso. Terceira característica da espiritualidade de Jesus, além da oração e da obediência, é o poder. Né? Marcos 9, 25 a 27 fala um negócio tremendo, né? Vendo Jesus que a multidão corria, ele só mandou, né, repreendeu o espírito, disse assim: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes. Pronto, acabou. Né? Por quê? Porque em Lucas 4,18 fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele para quê? Evangelizar pobres, libertar cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os cativos. E o mesmo Espírito do Senhor que estava sobre ele é o mesmo que habita em nós e nos dá esse poder e essa capacidade. E eu quero novamente ter essa intrepidez, irmãos, de estar num determinado lugar, como já aconteceu muitas vezes em tempos passados, mas não quero mais ver do passado, eu quero ser um vaso tocado, cheio do vinho novo, aonde o Senhor discerne nos lugares que a gente vai, um espírito de uma pessoa, uma necessidade de uma pessoa, e aí tu pode ter a intrepidez de estar orando por essa pessoa e mandando: olha, quer ser livre, quer ser curada, quer ser liberta. Olha que tremendo ia ser, irmãos. A gente não ia estar preocupado com o trabalho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro, com tantas coisas que a gente tem que fazer. Eu quero dizer para vocês que eu tenho bastante coisa para fazer profissionalmente, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor me chamou. Amém? Não vou. E quero fazer da melhor forma possível, não de qualquer jeito também. Então, o que eu aprendo com essa espiritualidade? Qual espiritualidade nós temos vivido? A do monte? Muita unção, muita música, muita palavra abençoada e pouca prática? A espiritualidade do vale, que é muita teoria, muito blá 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 e pouca obediência? Ou nós queremos a espiritualidade de Jesus, cheia de oração, obediência e poder? Porque a nossa vida vai ser definida nisso, irmãos. Cada vez mais. Isso é uma palavra que a gente tem visto. Cada vez mais Jesus está chegando. E é exemplo dos discípulos que estavam caindo de sono e não conseguiram discernir. E quando acordaram do seu sono, queriam fazer tenda porque acharam que Moisés e Elias eram pessoas físicas palpáveis. Né? Quando nós nos acordarmos, o barco passou, irmãos. O trem passou. E esse trem não tem lugar na janela, não dá para entrar no meio do caminho. Vai ser no dia que ele chamar. Então eu quero orar por nós, irmãos, e por mim também. Para que nós como igreja possamos, de uma forma muito singela, muito simples, possamos examinar o nosso coração. Quem é o nosso Senhor mesmo? Quem comanda a nossa vida? Que prioridade nós temos colocado o Senhor? Quem tem governado o nosso coração? O quem tem dirigido as minhas decisões, as minhas necessidades, o meu dinheiro, minha família? O quem tem realmente sido dono da minha vontade? Quem? As minhas lutas, meu trabalho, meu dinheiro? Quem? Porque é com esse Senhor que tu vai viver a eternidade. Amém, irmãos? Eu não escutei nenhum amém também, fraco amém. Escrevam isso. Se eu não quiser estar com vocês, com certeza eu não vou estar com Jesus. Se eu não priorizo a convivência com vocês, com certeza com Jesus vai ser muito pior, irmãos. Vocês não acham que com Jesus a gente vai... Porque ele diz assim: se eu não amar meu irmão, como é que eu vou dizer que eu amo o Senhor? Né? Como é que eu vou dizer? Então, o nosso egoísmo, nosso individualismo, vai viver, a gente viver sempre essa espiritualidade, essa religiosidade que não vai nos levar a lugar nenhum. Então, que o Senhor, assim como tem falado comigo, possa falar conosco.
né? Podia... Eu estava pensando hoje de manhã, quando estava lendo de manhã cedinho. Eu até me emocionei lendo aqui, irmãos. Daí eu disse, Senhor, não deixa eu me emocionar com meus irmãos. Eu amo tanto eles. Né? Às vezes eu vejo tanto assim, da vontade de arrancar um, pegar outro, botar no colo o outro, pegar, levar, passo. E tanta gente conhece, né? Alguns tantos anos, tantas debilidades, tantas dificuldades. Né? A gente vê, parece que está caindo no abismo. Assim, mas, Senhor, não me deixa. Mas não me deixou. Hoje foi bom hoje de manhã, irmãos. Tempo de oração lá, a gente dá uma emocionada, né? O Senhor dá uma chorada. E a gente lê. Mas vai ser muito triste. Eu quero estar no Senhor, mas eu quero principalmente, se o Senhor tiver misericórdia da minha vida, quando Ele voltar e me levar com Ele, eu quero estar com vocês todos juntos. Mas não arrume um compromisso na hora, tá, irmãos? Por favor. Né? Não arrume um joguinho, uma coisinha, uma desculpinha ali, mas precisamos ir junto com Ele para a eternidade. Amém? Por isso que a gente faz isso aqui, esses encontros, tem encontro discipulado, encontro de grupo, encontro de culto, encontro de retiro, para a gente estar junto, irmãos. Não é para viver junto, porque se tu não consegue viver 1 hora e meia com teus irmãos, tu imagina a eternidade. Aguentar as manias. Lá não vai ter mania, isso é verdade, nós vamos estar com o corpo glorificado. Glória a Deus. Né, José? Ei, Jesus. Aleluia. Mas é um tempo difícil, irmãos. É um tempo que existe uma hoste do diabo. Eu nunca vi tanta enfermidade, eu nunca vi tanto bestialismo no meio do corpo. Tanta barbaridade. É bestial as coisas que a gente tem visto. Meninas de 10, 11 anos se relacionam com outras meninas, filhos de discípulos que anos. Mas daí vem aquela palavra de condenação, de juízo. Os pais não educaram. Educavam. O mundo educa também. Filhos que passaram 14 anos em homeschooling, não sei o quê, ficaram lá o tempo todo com a criança, foi para a escola, no primeiro, não quer mais saber de Jesus, quer saber de mundo. Ou foram para a faculdade, filhos de presbíteros, de homens de ministério apostólico, assim, de que cuidam de igrejas no mundo inteiro. Agora não é nenhuma coisa nem outra, não tem que botar criança também com 6 meses na creche, não é isso. Mas nós queremos decidir o que o Senhor, como o Senhor vai guardar os nossos filhos, nossas casas, nossa família. E aí os jovens vão para a faculdade. Filhos de homens, de discípulos que cuidam de muitas igrejas no mundo e se desviam. Aí o apóstolo entra em depressão. É pecado? De jeito nenhum. Porque existe essa casta. Não sou eu que vou definir. Se nós não tivermos uma intimidade com o Senhor, e se o propósito de Deus é ser uma família e não tiver uma intimidade com o Senhor, eu nunca vou poder guardar realmente a minha casa. Ser zeloso, ser diligente, protegendo. E o ataque sempre é nos homens. Os homens são fraquinhos. Os homens são frágeis. Mas Deus criou a mulher frágil. A palavra. Mas o homem tem que ser firme. Mas ser firme espiritualmente. Não firme para dar soco nos outros. Não, tem que ser... Eu e o Senhor, aqui ninguém vai. O Senhor é comigo. Não, a gente fica tudo cansado. Então, irmãos, é um tempo difícil. Quem tem filho pequeno, quem está grávida, né? Nós precisamos estar sensível ao propósito e aquilo que Deus quer fazer conosco. Amém? Oremos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Me ajuda a realmente, Senhor, a ser como Tu és, a ter uma intimidade contigo, a ter essa vida de relacionamento contigo, a realmente saber daquilo que Tu nos chamou, a perseverar na doutrina dos apóstolos, dessa palavra tão preciosa que um dia Tu nos ensinou, que o plano, o propósito eterno é Tu ter uma família eterna. Para isso Tu mandou Jesus resgatar muitos que estavam no império das trevas e colocar no Teu reino, o reino da maravilhosa luz, o reino da verdade, o reino aonde Tu habitas, aonde Tu governas, aonde Tu reinas. Para que não fôssemos apenas poucos, mas muitos filhos, semelhantes a Ti, que anseiam ser semelhantes a Ti. Por isso ajuda, Senhor, ajuda a mim, ajuda meus irmãos, ajuda a nós, a que possamos ter isso no nosso coração, essa necessidade, essa ânsia de
de sacrificar a nossa vontade através de oração e jejum para cumprir aquilo na qual Tu nos chamou, para obedecer a Ti, Senhor, antes de qualquer coisa, para guardar e proteger, Senhor, aqueles que estão sob o nosso cuidado, a nossa casa, esposa, filhos, netos, família. Por favor, Senhor, Tu nos chamou para termos comunhão, perseverar na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ajuda-nos, Senhor, a não só vivermos uma fantasia espiritual, mas cura os corações, cura aqueles que têm dificuldade com autoridade, com paternidade, aqueles que sofrem com rejeição, aqueles que não conseguem mais, não têm carga nenhuma mais, Senhor, de estar dando aquilo que recebeu de Ti, de estar cuidando, zelando, realmente amando, protegendo, ensinando, perseverando, Senhor, em se sacrificar para poder dar até para aquele que não merece, porque só amamos porque Tu tem nos amado primeiro. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a andarmos na verdade, por favor, não como uma cobrança, não como algo religioso, mas como uma ânsia de fazer a Tua vontade, porque nós somos muito amados por Ti. E assim como Tu anseia, assim como Tu desejas no nosso coração, porque escolheu a cada um para fazer a Tua habitação, assim nos enche de um novo ânimo, um novo mover, sopra um novo vento, Senhor, um vento impetuoso sobre nós, sobre a Tua igreja, para que não possamos estar sempre resolvendo problemas, dificuldades, pecados. Não, Senhor, ajuda-nos a realmente estar enfrentando as trevas como precisamos enfrentar, cheios de fé, não como uma geração incrédula, mas como uma geração que se sacrifica por Ti e obedece a Tua palavra, revestida de poder, sabedoria e graça. Por favor, Senhor, eu clamo pelos meus irmãos aqui, clamo como Tu tem colocado no meu coração por mim também. Em nome de Jesus, ajuda-nos na nossa pouca fé, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, não leva-nos, porque no dia que Tu voltar, por favor, Senhor, usa quem tiver que usar, usa uma palavra profética, usa os irmãos, não cala a nossa boca e nem leva-nos a desistir, Senhor, de ninguém, para que ninguém se perca no dia que Tu volte, Senhor. Em nome de Jesus, principalmente as famílias aqui, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.